Agora, o que é esse sujeito? A gente tem uma tradição que procurou dizer que o sujeito é uma alma, pode conhecer. O sujeito é uma substância pensante que pode pensar em disposição, certo? Kant está criticando tudo isso, afirmando, olha, a gente não tem recursos para afirmar que isso constitui o sujeito. O que a gente tem recursos para afirmar acerca do sujeito como você? Tá? Para Kant, o sujeito vai ser basicamente, tá, uma espécie de unidade que emerge sempre que edifica uma multiplicidade de representações. O sujeito, na verdade, é meramente agnóstico, tá? Pelo qual a gente compreende os objetos de são. De modo que a gente não poderia falar propriamente que existe um sujeito, tá, permanecendo ao longo do tempo, e que esse sujeito vai poder conhecer com base em uma certa substancialidade que pertence. Tirar da boca. Na verdade, essa noção de sujeito é basicamente, tá, uma reunião de representações que vai se manifestar sempre que a gente realiza os cursos sobre o que são os objetos. Sempre a gente tem que conhecer o que são os objetos. Tá? Conhecer é realizar esse tipo de unificação de representações. Tá? O sujeito para Kant só aparece, digamos assim, quando ele realiza esses atos cognitivos. Ele é basicamente, tá, essa função que permite a gente conhecer as coisas assim. Mas não existe independentemente disso. Tá? Então, basicamente, a gente, essa crítica que a gente vai realizar os paralogismos. Crítica, essa noção do sujeito alma, como substância pensante, para afirmar que o eu é basicamente esse ato lógico que confere unidade aos nossos pensamentos. Tudo bem em relação a isso? Pois bem, a gente tem então esses paralogismos que constituem essa crítica à psicologia racional. Isso para vocês, a gente vai saber um pouco mais sobre a crítica que a gente faz à cosmologia racional nas antinomias. Tá? Isso seria o segundo capítulo. Então, só pulando isso para falar brevemente que a gente vai fazer o terceiro capítulo, tá? Que é o ideal da razão pura. O que a gente vai fazer que vai aparecer nesse contexto? Mais uma vez, a crítica de Kant à teologia racional, isso é, a essa ciência que se desenvolveu como uma espécie de ramo da metafísica que procurava conhecer Deus, tá? Procurava conhecer as propriedades de Deus. E o que essa ciência basicamente fazia? Procurava fornecer provas da existência do seguinte supremo. A gente poderia discernir diversas provas, tá? Mas Kant ele vai identificar três provas básicas, tá? A prova cosmológica, a prova ontológica e a prova teleológica da existência de Deus. E vai, mais uma vez, dirigir uma crítica a essas diversas provas da existência de Deus, para afirmar basicamente o quê? Deus não é um objeto, tá, que possa ser conhecido da mesma forma como os objetos que observam podem ser conhecidos. Tá? Não se trata de afirmar que Deus não existe. Não se trata de afirmar que seria um ateu. Tá? Mas se trata de afirmar que, do ponto de vista que a gente pode conhecer, tá? Deus seria um elemento, tá, que estaria para além dessas nossas capacidades cognitivas. Então, nessa crítica à teologia racional, Kant vai afirmar basicamente isso, tá? Tentar rechaçar essas tentativas de demonstração da existência de Deus para afirmar que trata-se, nesse caso, de algo que transcende, ultrapassa as nossas capacidades cognitivas.
a essa ciência, que se constituiu também como um ramo da metafísica tradicional, que procurava conhecer o mundo, que é o universo do mundo. E a gente viu alguns questionamentos fundamentais que emergiram com base nesse tipo de investigação da metodologia racional. Então, nesse caso, tá? A gente está com cosmologia racional, a gente está tratando dessa ciência com esse campo de conhecimento que vai procurar compreender o que é a natureza do mundo, o que é o mundo como um todo. Tá? A gente poderia até se expressar em termos mais modernos para afirmar o que é o universo, certo? Então, Kant, nesse contexto, vai dirigir um certo tipo de crítica à compreensão que vai emergir quando a gente realiza esse tipo de questionamento. Certo? Na verdade, que esse tipo de problema, tá? Esse tipo de compreensão, ele vai emergir a partir de um princípio que norteia esse tipo de investigação. Tá? Eu tinha colocado esse princípio no quadro para vocês, que é quando a gente afirma o seguinte: se o condicionado é dado, é igualmente dada toda a soma de condições, por conseguinte também a totalidade das condições. Isso é, quer entender que a gente parte de elementos no mundo natural que são condicionados. E a gente acredita que vai poder conhecer o quê? A condição da condição, a condição da condição da condição e daí por diante. Até que a gente chegaria no elemento primeiro, uma condição primeira, tá? Que atuaria justamente como causa primeira do universo, que atuaria como o fundamento de tudo aquilo que existe no universo ou no mundo. É isso que Kant vai criticar nesse contexto, tá? Dessa cosmologia racional. E toda a crítica que ele vai fazer vai estar baseada nesse tipo de compreensão. Isso é, nessa ideia de que esse elemento primeiro, tá, é da mesma natureza dos elementos que são derivados dele. A gente já tinha falado disso. A gente teria elementos subordinados e um elemento subordinante, elementos fundamentados e um elemento fundamental. Então, o que consistiria o equívoco? O que consistiria a ilusão? Em acreditar que esse elemento fundamental, acreditar que esse elemento originário seria da mesma natureza que os outros elementos. E com base nisso, a gente poderia conhecer, a gente poderia produzir conhecimentos a respeito desse elemento mais original. Então, na nossa abordagem, o que a gente viu? Kant vai dizer que quando a gente procura produzir conhecimentos, tá, sobre o cosmos, sobre o universo como um todo, vão surgir dois tipos de compreensão opostos. Tá? Dois tipos de raciocínios que vão ser contrários uns aos outros. Que ele vai expor, tá, nessas antinomias, como sendo uma tese e uma antítese. Então, a gente tem essa seção, antinomias da razão pura, que vai aparecer aí basicamente esses raciocínios contrários, tá? Raciocínios opostos, no que diz respeito à compreensão do que possa ser o universo como um todo. Então, nesse contexto, Kant vai dizer aqui 4 conflitos fundamentais de ideias, tá? Que ele vai chamar de antinomias. Então, trata-se disso, tá? Quando a gente fala de antinomias da razão pura, a gente vai estar lidando com esses raciocínios contrários, esses raciocínios opostos, tá? Tese e antítese. Cada uma afirmando uma coisa.
uma afirmando um modelo de compreensão e outra afirmando um modelo oposto de compreensão. Então, quando a gente vê essas antinomias, eu descobri o seguinte: olha, esses conflitos, existe uma tendência geral que a gente vai poder observar do lado das teses e existe uma tendência geral que a gente vai poder observar do lado das antíteses. Tá? No caso da tese, a gente vai ter uma compreensão geral que vai dizer o quê? Que o universo é finito. O universo se conta dentro de certos limites. No caso das antíteses, a gente vai ter uma compreensão geral que vai afirmar o oposto. Vai afirmar que o universo é infinito. Que o universo não possui limites em espaço e em tempo. Então, eu tinha feito basicamente com vocês era expor em que consistiam esses conflitos, tá? Cada um desses 4 conflitos, cada um desses 4 antinomias. Então, no caso, a primeira antinomia, o primeiro conflito de ideias opostas, a gente tinha o quê? Um conflito que dizia respeito a saber se o universo tem o começo do espaço. O universo tem início. Então, a gente tem uma tese para afirmar. O universo tem o início do espaço e do tempo. A gente tem uma antítese afirmando o contrário disso. Quer dizer, o universo não tem limite do espaço e do tempo. Essa é a primeira antinomia fundamental. O primeiro conflito de ideias. O segundo conflito de ideias. Tá? Segunda antinomia. Que a gente tinha tese afirmando no universo existe o simples, existem elementos simples, isso é, que não podem ser divididos. A antítese vai afirmar o quê? No universo não existe o simples. A gente pode proceder sempre indefinidamente nas divisões. Então, nesse caso, como se cada um tivesse que o seguinte: olha, a tese dizendo, se eu pegar qualquer coisa e for dividindo essa coisa, vou chegar num ponto microscópico infinito, no qual eu não vou dividir mais nada. Vou chegar no elemento primeiro, digamos assim, simples, que não possuiria parte. A tese afirma isso. A antítese vai afirmar o quê? Se eu pegar qualquer coisa existente no mundo, eu vou poder dividir essa coisa infinitamente, tá? Eu nunca vou chegar num elemento que seja o menor de todos, tá? Menor que seja esse elemento, eu vou poder dividi-lo uma vez mais e tantas vezes mais, tá? Sempre vou poder proceder infinitamente nas divisões. Então, nesse caso, não existiria nenhum elemento simples. Então, a gente tem esse segundo conflito de ideias, tá? Afirmação do simples e a negação do simples. Terceiro conflito de ideias, terceira antinomia que a gente vai abordar. E é a que nos interessa mais propriamente. Trata-se de saber se no mundo, no universo, existe algum tipo de causalidade que seja livre, tá? Existe alguma margem para a liberdade. Então, a tese vai afirmar: existe no mundo um tipo de causalidade que seja livre. Existe no mundo a liberdade. Existe margem, tá? Para uma causalidade que seja livre. A antítese vai afirmar o quê? A tese contrária vai afirmar o quê? Não, no mundo não existe liberdade. Só existe determinismo e tudo aquilo que acontece é determinado em base em estados anteriores. Se for assim, tá? Não existe margem para liberdade nenhuma, nem para liberdade humana. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, tá? Sobre essa terceira antinomia. Mas uma afirma causalidade livre, outra nega a possibilidade da causalidade livre. E, por fim, a quarta antinomia
quarto conflito de ideias. Tá? A tese vai afirmar que existe no mundo a necessidade. Tá? A antítese vai afirmar o contrário disso. Não existe necessidade, tudo acontece por acaso. Então, nesse conflito, trata-se de saber que existe uma espécie de predestinação dos acontecimentos. Tá? Tudo está escrito, ou, ao contrário disso, tudo ocorre por acaso. É esse conflito de ideias. Eu tinha dito para vocês que tudo que a gente faz essas análises, ele analisa, digamos assim, tá? Ele estuda o lado da tese para afirmar que esse lado tende a ser mais favorável a uma compreensão racional da moral e da religião. Ele tende a ser mais práticos na vida dos seres humanos. Tá? Ele chama esse lado de dogmático. Quando ele analisa do lado da antítese, ele diz, olha, nesse caso, esse lado, ele tende a favorecer mais do que a compreensão da ciência, a compreensão do científico. E ele vai chamar esse outro lado de empirista. Tá? Então, a gente tem dois tipos de compreensão do lado da tese. Dogmático do lado da antítese e empirista. Um lado no qual predomina mais a visão da religião. Tá? Outro lado onde predomina mais a visão da ciência, a visão mais pragmática, digamos assim. Tá? Só que Kant vai dizer, não existe propriamente uma decisão sobre quem está certo e sobre quem está errado. Tá? Esse conflito, ele nasce, ele emerge. Bom, gente, não tem problema então. Como eu estava dizendo para vocês, a gente vai estar entrando em duas noções distintas, tá? O que é causalidade, ou de como se dão relações causais. No caso, a gente vai estar entrando com essa compreensão da causalidade mediante natureza, que a gente vai falar, tá? Estamos pensando aí, nesse cadeamento de fenômenos do mundo natural, onde tudo se dá a partir dessa relação entre causa e efeito. A causa anterior do tempo e o evento posterior do tempo, um ocasionando o outro, um dando início ao surgimento do outro. Nesse caso, a causalidade natural. Como outra posição é isso? A gente vai ter essa noção de causalidade livre. Tá? E é interessante pensar nisso, tá? Porque quando a gente fala em liberdade ou ações livres, tá? E remete essa noção à filosofia kantiana de maneira geral. É importante a gente ter em mente que Kant ele vai estar lidando com essa ideia de liberdade de uma maneira bastante definida, digamos assim. E justamente com base nessa ideia de liberdade que é compreendida a partir dessa noção de causalidade. Quer dizer, uma liberdade compreendida como uma espécie de causa não causada, tal como eu disse para vocês anteriormente. Tá? Uma causa que é capaz, digamos assim, de produzir outros estados posteriores a ela, só que ela não foi produzida por outros estados anteriores a ela. Tá? Então, vocês ficam a pensar sempre nesse encadeamento causal aqui. A gente tem um elemento a progressão, tá, dos estados derivados, ele é capaz de produzir outros estados. No que diz respeito à regressão, tá, dos estados antecedentes, eu diria, esse elemento causal livre, ele não depende de nada que vem antes. Ele acontece por conta própria, ele como que brota e volta espontaneamente a partir do nada, digamos assim. Tá? A ideia é mais ou menos essa. Portanto, duas noções de causalidade distintas, natural e livre. Tá? Quando a gente fala de liberdade, essa noção vai ser compreendida com base nessa causalidade livre em relação a eventos anteriores.
Pois bem, na terceira disponível, teremos partidos opostos, lados opostos, tese e antítese. E a tese vai afirmar que nós podemos recorrer, legitimamente, a essa noção de causalidade livre para explicar o mundo, para explicar o universo. Que antítese dirá? Não, nós não podemos recorrer a essa noção de causalidade livre para explicar o mundo. Vamos se lembrar que, quando estava falando em geral dessas 4 antinomias, eu disse que lá da tese vai-se a ter uma compreensão do universo finito, e lá da antítese vai-se a ter uma compreensão do universo infinito. Tá? Como a gente pode compreender isso a partir de agora? Está em jogo nessa terceira discussão. Repare no seguinte: se eu afirmo que no universo, no mundo, existe uma causa livre, uma causa primeira, seria a causa primeira de todo esse mundo natural, sem que ela própria seja causada por nada. Se existe essa primeira causa livre no cosmos, então eu consigo, com isso, estabelecer uma espécie de fim nessa cadeia causal. Isso é, existe um evento primeiro em todo o cadeamento dos eventos do mundo natural. Eu chego nesse evento primeiro, e com isso, justamente, eu posso ter uma noção de que o universo se encontra dentro de certos limites, com base nessa causa primeira. Essa causa representaria o começo do universo, o tempo e o começo do universo no espaço. Se existe esse começo, existe também esse limite. Isso é, o universo sendo infinito. A antítese vai afirmar o contrário. Vai afirmar que não existe liberdade. Vai afirmar que não existe essa causa primeira. Então, naquela sequência de cadeamento causal, de A que é a causa de B, de B que é a causa de C, e aí por diante, a gente poderia sempre regredir, digamos assim, nessa cadeia. O que aconteceria? A gente nunca chegaria no elemento primeiro. Essa regressão, ela seria infinita, ela não acabaria nunca. Eu chegar na causa da causa, na causa da causa da causa, a causa da causa da causa da causa, e daí por diante. Certo? Nunca chegaria nesse elemento primeiro. Isso é, nunca chegaria nesse elemento que é capaz de representar justamente os limites do universo, do tempo e do espaço. Se for assim, parece que o universo seria limitado. Parece que o universo seria infinito. Então, é um modo de compreender também a oposição cristã. De um lado, a gente vai ter essa compreensão do universo finito, e do outro lado, a gente vai ter essa compreensão do universo infinito, não encontrando limite, nem no espaço, nem no tempo. Diz respeito ainda a esse embate entre tese e antítese. Existe um aspecto interessante a observar também, que eu poderia chamar de caráter apagógico, embate, tanto da tese quanto da antítese. A palavra é apagógico. Sim, eu sou muito descasso. Putz. Eu vim perguntando, tem luz na web? Luz na web. Qualquer coisa eu vou voltando. Putz. E ainda tem esse calor mesmo. Apaga. Esse cara é apagógico. Vai aparecer essas utilizações. Que chama tese e antítese. Cada qual vai tentar demonstrar, cada qual vai tentar provar o seu ponto de vista. Essa demonstração
possui esse caráter apagógico. Agora, o que significa isso? Na verdade, cada um dos lados vai tentar afirmar o seu ponto de vista como demonstrando o absurdo da tese contrária. Tá? Esse caráter apagógico consiste precisamente nisso. Tentar afirmar uma tese mostrando o absurdo da tese oposta, o absurdo da tese contrária. Então, deixa eu tomar um exemplo trivial. Você diz assim, olha, vamos supor que eu acredito que café faz bem à saúde. Tá? Você acredita que café faz mal à saúde. Eu poderia tentar demonstrar que café faz bem à saúde, contando argumentos positivos, favoráveis à minha tese, sei lá, beber café ao longo da vida, tá? Mas ânimo, qualquer coisa assim, tá? A pessoa proposta também poderia encontrar argumentos favoráveis à minha tese. Agora, outro modo como eu poderia fazer isso também é justamente esse tipo de demonstração apagógica. Isso é, eu vou afirmar o quê? Café faz bem à saúde. Eu vou afirmar esse ponto. A partir da ideia de que café faz mal à saúde é um absurdo. Você afirma que café faz mal à saúde, mas você vai demonstrar isso. Que a ideia de que café faz bem à saúde é um absurdo. Entende? Reduzindo, portanto, a tese contrária ao seu caráter de absurdo. O contrário não faz sentido logo no meu ponto de vista, que é legítimo, no meu ponto de vista que se estabelece de acabar isso aqui. É isso que vai aparecer aqui. Tá? Então, um lado afirma a liberdade, o outro afirma a ausência de liberdade. O lado que afirma a liberdade vai começar dizendo o quê? Vamos supor que não haja liberdade. Se for assim, tudo vai ser um absurdo. O lado que afirma que não há liberdade vai começar dizendo o quê? Vamos supor que haja liberdade. Se for assim, tudo vai ser um absurdo. É nesses modos que vai se dar cada um desses compostos, tá? E, naturalmente, as demonstrações que eles vão procurar fornecer. Então, a gente parte, portanto, dessa oposição, tá? Que, eu disse para vocês, ela é cosmológica no seu início. Será que o universo tem um começo no tempo e no espaço? Será que o universo tem limites no tempo e no espaço? Um vai afirmar que possui limites, outro vai afirmar que não possui limites. Os limites seriam encontrados justamente nessa causa primeira, nessa causa livre. Tá? A ausência de limites seria encontrada na também ausência dessa causa primeira, ou dessa causalidade livre. Portanto, a consequência de cada um vai ser a afirmação da liberdade ou a negação da liberdade. Tudo bem? Terceiro conflito das ideias transcendentais, B472. Então, temos o lado da tese afirmando a necessidade civil das leis da natureza não é única nos que podem ser derivados dos teóricos do grupo do seu futuro. Há ainda a causalidade pela liberdade que é necessária admitir para nos explicar, para explicar os fenômenos do mundo. Então, como eu disse para vocês, afirma-se aqui que essa causalidade natural não é a única que existe. Se a gente quiser explicar o que é esse mundo, se a gente quiser ter uma compreensão adequada do que é o universo, a sua totalidade, a gente teria que recorrer a essa causalidade livre, tá? Essa causalidade mediante liberdade, justamente
tá? Esse começo absoluto de todos os fenômenos, de todos os acontecimentos que existem no mundo, que existem no universo. Essa é a tese fundamental, tá? O modo pelo qual a gente compreende, então, sim, essa estrutura do cosmos, tá? Do universo como um todo. Também, essa seria uma questão que muitos de vocês já se verificam, tá? Seria que existe um começo absoluto ou a ausência de começo absoluto. Tá? O universo é infinito ou é infinito? Então, não está em questão. Lembrando, para Kant, esse tipo de questionamento é legítimo. Agora, as respostas que cada um dos lados vão dar vão ser baseadas nessa espécie de ilusão, nessa espécie de equívoco. Por quê? Tem-se a compreender, tá, que esse elemento primeiro, essa causa primeira, seria um elemento da mesma natureza que os elementos causados. O elemento originário seria da mesma natureza dos elementos derivados. Tá? Como se ela pudesse ser encontrada no espaço e no próprio tempo. Agora, poderia pensar que, se ela tivesse sido no espaço e no tempo, ela deveria ter sido causada por outro elemento que fosse anterior no tempo. E daí por diante. Se ela fosse derivada de um elemento anterior, ela não seria primeira. E isso levaria ao regresso de uma trabalhada. Então, a gente sempre vai ser limitado nesse tipo de conflito. Tá? Não diz qual é a natureza, se ela é divergente ou não. Tem sondagem ou não, né? Questão da pessoa. Mas ele não diz, ele está novamente numa pagode ali. Mas ele fala, não serve nada disso, porque as naturezas são diferentes. Tá, mas aí eu posso provar se uma coisa é diferente? Eu vou procurar falar um pouco depois, tá? Qual seria a perspectiva de Kant em relação a esse conflito? Tá? Assim, primeiro a gente pode conhecer, do ponto de vista do entendimento, a gente estaria mais do lado da antítese, em afirmar que não existe essa causa primeira. Mas, dirá Kant, existe um uso possível que a gente pode fazer do lado da tese. E esse uso ele vai ter também seu papel muito importante. Tanto nesse caso aqui, da antinomia, da subjetividade, tá? Quanto no uso que a gente pode fazer dessas ideias em geral, dessas ideias que não positivo pela razão, que é de tentar, digamos assim, prosseguir sempre da nossa busca, como se a gente pudesse encontrar esse elemento. Eu vou procurar falar um pouco disso. Então, a gente tem essa tese afirmando que, para além da causalidade natural, existe causalidade pela liberdade, tal como é afirmado aqui na tese. Tá? Esse argumento faz esse tipo de uma demonstração, de uma prova. Suponhamos que não haja outra causalidade além daquela conforme a gente da natureza. Então, desde o início, já aparece esse caráter apagógico de demonstração. Suponhamos que só haja causalidade natural, certo? O que vai acontecer a partir disso? A tese vai tentar reduzir essa posição ao seu absurdo. Isso é, se a gente admitir que só existe causalidade natural, chegaremos em um problema, tá? Chegaremos em um absurdo. É isso que esse lado vai fazer. O outro lado vai tentar fazer o contrário, tá? Mas vamos ver como está a afirmação da tese. Então, se só houvesse causalidade natural, tá? Nesse caso, tudo que acontece pressupõe um estado anterior ao qual, infalivelmente, sucede segundo uma regra. Isso é basicamente a definição dessa causalidade natural. Tudo que acontece é derivado do estado anterior, tá? E se segue nesse estado de acordo com uma certa regra.
segundo certas leis, segundo certos princípios. Pode pensar, sempre que eu produzir um certo tipo de fenômeno, vai se dar como consequência um outro tipo de fenômeno. Tá? Sempre que eu queimar a madeira, vai produzir-se fogo a partir disso. Tá? Uma espécie de regra nessa relação de causa e efeito. Certo? Tudo se sucede ao outro. Então, se só houvesse causalidade natural, tudo o que acontecesse, tá? Se sucederia de um estado anterior conforme uma regra. Certo? Todo acontecimento seria a consequência de um acontecimento anterior. Agora, esse passo seguinte da administração não é claro a parte do estado. Eu vou ler para vocês o seguinte. Ora, o estado anterior tem que ser em si mesmo algo que tenha acontecido, que tenha surgido no tempo, pois não era antes. Por quê? Se sempre tivesse sido, a sua consequência também não teria começado assim, mas teria sido sempre. Então, eu estou afirmando que esse ponto, tá? Que nessa relação causal, tá? Que existe no natural, essa causalidade mediante natureza, o estado posterior é sempre derivado do estado anterior. Agora, se não fosse assim, o que nós teríamos? Tá? A gente teria essa ideia de que os estados seriam como estáticos. Isso é, se o estado posterior não fosse levado ao estado anterior, eu teria que afirmar que o estado anterior sempre teria que ter existido. E o estado posterior, ele seria derivado do estado anterior? Não. Tá? Ele teria também sempre ter existido. Tá? É como se tudo aquilo que existe sempre tivesse que ter existido. Tá? Como se tudo aquilo que existisse no mundo fosse estático. Não tivesse realizado essa relação causal que é dinâmica na verdade. Tá? Essa relação causal dinâmica sempre vai dar essa ideia de continuidade no tempo. E se não fosse assim, se não houvesse essa continuidade no tempo, tá? Eu teria que afirmar o quê? Na verdade, tudo aquilo que existe sempre existiu. Isso que está sendo afirmado. Então, ele vai extrair como consequência dessa ideia. Então, a causalidade da causa, isso é, o elemento causa anterior, tá? A própria causa, pela qual qualquer coisa acontece, é em si qualquer coisa acontecida, que, por sua vez, pressupõe, segundo a lei da natureza, o estado anterior à sua causalidade. A gente vai estar lidando sempre com essa regressão. Tá? O elemento causado é o que? Está expressando nesse contexto. É algo que aconteceu. Tá? É um elemento acontecido, digamos assim. Se ele aconteceu, ele foi ocasionado por um evento anterior, por um elemento anterior. Então, a gente sempre vai regredindo nessa cadeia. Mais uma vez, sempre vai regredindo nessa cadeia se pressupusermos que ocorre mediante a causalidade natural. Certo? Esse vai ser o ponto de vista que vai ser reduzido ao seu absurdo. Tudo acontece mediante a causalidade natural. Vamos demonstrar como isso é um absurdo. Tá? Essa demonstração de caráter parâmetro. Certo? Se sempre existiu, então sempre existirá também. Esse caráter imutável. Sim, se não tivesse inserido nessas relações causais, seria assim. Tá? Sempre existiu e sempre existirá. Os outros elementos, os outros eventos, também sempre teriam existido e também sempre existiriam. Um não seria derivado do outro. Tá? Só tem mais uma coisa. Se isso tem alguma coisa a ver com o conceito mesmo kantiano de necessidade e
contingência? Ou estou viajando demais? Porque eu estou preso nisso, não consigo sair. Porque assim, para ver uma causa, para ver um efeito, devido a uma causa, tem que ser alguma coisa necessária, porque se for contingente, pode lá não ser. Não, mas aí, olha só. Ou seja... Não, só pergunta essa relação de causa e efeito aqui, tá? Ela está sendo concebida de maneira necessária. Tudo aquilo que acontece deriva necessariamente de um efeito anterior no tempo. Tá? Por isso que eu tinha falado para vocês que existe uma seção da crítica chamada analogia de experiência e, mais particularmente, a segunda analogia de experiência, tá? Onde Kant ele fornece uma espécie de prova, uma espécie de demonstração desse princípio da causalidade necessária. Tá? De que tudo aquilo que acontece deriva necessariamente, segundo uma regra, tá? De um efeito anterior no tempo. Tá. A regra da necessidade. Olha só, repare que está no texto aí. No começo da prova, só retomando a leitura mais uma vez. Tá. Qual é 2? B472, né? B472. Tá, beleza. Ele começa falando. Eu vou ler mais uma vez só assim. Beleza. Suponhamos que não haja outra causalidade além daquela conforme com as leis da natureza. Nesse caso, tudo que acontece pressupõe um estado anterior ao qual infalivelmente sucede segundo uma regra. Tá. Então, infalivelmente significa necessariamente. Deriva segundo uma regra. Então, tem que ser assim. Deriva necessariamente segundo uma regra. Tá? Essa conexão causal necessária do mundo natural se dá nesses termos, de acordo com essa necessidade. Tá. Não é contingente. O cara não deixou passar. Beleza. Então, naquele momento que eu tirei para você. Portanto, a causalidade da causa, pela qual qualquer coisa que acontece, é se qualquer coisa acontecida, por sua vez, pressupõe na natureza, o estado anterior e a sua causalidade. Este, por sua vez, outro estado ainda mais antigo e assim sucessivamente. Então, mais uma vez, esse tempo que acontece no mundo natural é derivado de causas anteriores. E a gente vai retrocedendo de maneira indefinida se pressupusermos que tudo acontece segundo a lei da natureza. Um estado deriva do outro. Anterior, e vamos progredindo, vamos regredindo desses tipos. Certo? Se tudo acontece unicamente pela lei da natureza, haverá sempre apenas um começo subalterno, isso é, um começo subordinado, certo? A um estado anterior. Nunca o primeiro começo. E não há, portanto, integridade da série pelo lado das causas provenientes umas das outras. Então está afirmando, se fosse assim, não haveria integridade da série. Quer dizer, a série não seria íntegra, ela não acabaria nunca. Tá? Ela se estenderia infinitamente. É isso que está sendo dito aqui. Certo? Qualquer começo, ele seria subalterno, isso é, ele seria subordinado a um estado anterior. Esse estado anterior também seria subalterno, ele seria subordinado a outro estado anterior. E assim indefinidamente. Tá? Todos os estados seriam subalternos, seriam derivados de estados anteriores. Por sua vez, seriam derivados de outros estados anteriores. E assim a regressão se daria infinitamente. Então, ele vai retornar o raciocínio final. Ora, a lei da natureza consiste precisamente em nada acontecer sem uma causa suficiente determinada a priori. Tá? Essa é a lei natural, que determina como as coisas acontecem
como as coisas se passam no mundo natural. Essa lei necessária, da qual eu falei agora para você. Entendeu? Essa lei determina que tudo aquilo que ocorre derive de uma causa suficientemente determinada a priori. Assim, a proposição segundo a qual toda a causalidade só é possível segundo as leis da natureza contradiz a si mesma na sua universalidade limitada e não pode, pois, considerar-se que essa causalidade seja a única. Agora, essa última passagem ela é interessante. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está apresentando continua exatamente o que o teólogo que afirma essa tese. O que ele está afirmando nesse momento? Ele está expondo o absurdo da tese contrária. Mais uma vez, a tese está querendo mostrar que existe uma causalidade livre. O que ela afirmou? Suponhamos que toda a causalidade seja natural. Se for assim, tudo vai ter que ter um começo anterior ao tempo. Todos os acontecimentos serão subalternos a outros estados anteriores do mundo. Nesse último passo que eu dei para vocês, é simples. Se fosse assim, essa proposição, segundo a própria causalidade, só é possível segundo leis naturais, vai contradizer-se a si mesma na sua potencialidade ilimitada. E não pode hoje considerar-se que essa causalidade seja a única. Bom, tem um aspecto interessante aqui. É o seguinte: o aspecto em que haveria contradição segundo essa tese é esse aspecto segundo o qual a gente poderia chegar nessa universalidade limitada. O que está em jogo aqui é isso. Esse caráter ilimitado da universalidade da série. Por quê? Quem afirma que só existiria a causalidade natural pretende que essa universalidade de toda a série, essa regressão de causa e efeito, seria algo limitado. O problema é esse. Seria ilimitado. E é nesse aspecto que parece haver contradição. Por quê? Afirma-se que seria limitado, mas a gente não poderia chegar nesse nível. A gente sempre poderia regredir cada vez mais no recurso dessa série. Não sei se ficou claro isso para vocês, tá, gente? Quando isso vai ser tudo um argumento. Não, acho que vai. O que a tese está tentando fazer? Reduzir o absurdo. Essa ideia de que só existe causalidade natural. Tudo bem em relação a isso. Pois ela está fazendo uma espécie de análise desse tipo de compreensão. Se só existe causalidade natural, tudo aquilo que acontece seria derivado de causas anteriores. Certo? Agora, chega um momento em que essa análise afirma, se fosse assim, haveria uma contradição. Agora, se a gente for analisar essa afirmativa que está sendo aqui, não existe contradição em eu afirmar que todo evento é derivado de uma causa política. Essa contradição não fica muito clara, está entendendo? Não ficaria muito claro que mentira
existia contradição em afirmar que só existe causalidade natural. Estão entendendo? Então, o que eu vou fazer é explicitar um aspecto pelo qual essa contradição poderia ser melhor compreendida. Que aspecto seria esse? Eu poderia apontar que esse aspecto seria justamente essa universalidade imutável. Isso é, a compreensão de que nessa regressão infinita, nessa cadeia causal, a gente teria a totalidade da série. Bem, que essa série formaria tudo na sua universalidade. A gente teria a totalidade dessa regressão. É isso que existiria uma espécie de contradição. Tá? E em afirmar que nessa regressão, tá, a totalidade da série acabaria sendo mutada. Esse aspecto está sendo apontado como um aspecto contraditório, tá? Em afirmar que tudo aquilo que acontece se dá de acordo com essa causalidade anterior. Tudo. Tá? Eu estou falando isso, eu tenho que afirmar isso em relação à totalidade de tudo que acontece. Estão entendendo? Afirmar isso em relação à totalidade de tudo que acontece, me daria o quê? Eu ter contato com essa totalidade da série. Esse aspecto parece ser contraditório. Porque eu não posso ter contato com a totalidade da série se ela pode ser estendida infinitamente e indefinidamente. E para frente, isso não pressupõe, e acho que vou fugir muito, não pressupõe ali, né, a gente tem, vamos supor, né, confirma essa tese. Existe causalidade para lá, né, enfim, que haveria um início primeiro, né, e para frente, assim, a gente pode, eu não sei se eu posso perguntar isso, mas concluiria-se que existe uma finalidade, um telos, um fim para o todo, para o mundo, para o... Se você afirma que existe um princípio, isso, você pode talvez afirmar também que existe um fim determinado. Entende? Esse princípio talvez já tivesse criado um ponto fim. Agora, se você afirma que não existe princípio, você vai afirmar também que não existe fim determinado. Porque não existe essa concepção da finalidade desde o princípio. É por isso que também do lado da tese, na quarta antinomia, vai afirmar que existe necessidade no universo. Do lado da antítese, vai afirmar que não existe necessidade, só existe uma causa. Que seria aquela pergunta que eu fiz do contingente, né? Tipo, tudo ou acaso, né? Exatamente. Mas não existe no mundo, porque não existe no universo contingente. Nossa. Que não existe um tipo de necessidade. Que aí já cancela as regras, as leis naturais, tudo que a gente... Chama de leis de caráter contingente. Regras de caráter contingente, acho que não seriam necessárias e nem universais, caramba. A tese defende a totalidade. O professor falou isso. Não sei se a gente defende a totalidade da contradição. É finitude ou totalidade. Mas eu não queria muito essa defesa da totalidade. ela está dizendo o seguinte, que esse carreira pagode muitas vezes confunde a nossa raciocínio. Tá? A tese está apontando uma contradição na antítese, certo? Ou seja, está apontando uma contradição quando a antítese afirma que tudo, tá, acontece de acordo com algo material.
pena. Tá? Por quê? Ela está dizendo que eu poderia regredir infinitamente nessa cadeia. Mas quando ela afirma que tudo acontece, que a totalidade acontece de acordo com esse modo, ela está pressupondo encerramento nisso, entende? É esse o caráter problemático dela. Afirmar que tudo acontece de acordo com essa lei de causalidade natural, e isso afirma que tudo, essa totalidade acontece com essa lei natural, eu estou pressupondo um tipo de fechamento nessa cadeia, digamos assim. Bem? Não pode ser um fechamento infinito. Exatamente. Contraditório. Isso é como se até se estivesse dizendo, olha, você afirma que é infinito, mas está pressupondo também um limite pelo qual se possa conceber a totalidade, para afirmar que tudo aquilo que acontece se dá segundo essas leis do mundo natural, leis naturais. Essa contradição aí, tá? Porque não fica muito claro, tá? Em que medida existe essa contradição. Isso eu procurei explicitar para vocês. Até porque se a causalidade natural, né, acontece segundo leis da natureza, né, que são regras, ser regra já é limitada. Se ela é uma universidade limitada, ela pode ser limitada estabelecida por regras. É outro modo de compreender esse aspecto interessante também. Essa ideia de regra nos remete também a essa ideia de limitação. De algo que não se estende infinitamente com o infinito. Algo que está contido dentro de certos limites. Então, mais uma vez, contradição. Fala-se de infinitude nessa cadeia, mas diz que tudo acontece de acordo com certas regras definidas. Regras que são posições de limite. Realmente, outro modo de compreender a questão. Portanto, haveria contradição aí nesse sentido. Haveria contradição nesse sentido. Só mais uma coisa rápida, que é esse apagógico aí, então seria um contra-ataque da tese, tipo assim, ela tipo se voltando à antítese e pondo ela em xeque, seria isso. É você demonstrar que o seu inimigo, o seu opositor, está envolvido em algum tipo de contradição. Como eu disse, olha, eu digo que café faz bem, você diz que café faz mal. Aí o que você diz para mostrar que o ponto de vista é errado? Você diz que café faz bem, mas o ponto de vista é contraditório. Eu digo, você diz que café faz mal, mas o seu ponto de vista é contraditório. Então, o que é que está certo? Eu demonstro que você é contraditório e você demonstra que eu sou contraditório. Nossa, mesmo. É o que está aparecendo aqui. Olha o escopo desse tema aí. Tropo de mesmo. Tropo de agrícola também. O cético fica aqui. Existe isso de todo mundo, não existe isso. Então, a gente vai dizer, a solução é a referência. Fala que esse tipo de embate, onde você não parece haver vencedor, é justamente isso. Tá? Eu estou demonstrando que você se contradiz e você se demonstra que você demonstra que eu estou contradizendo. Então, quem é que está certo? Esse é o problema. Parece não haver vencedor nessa disputa. Um acaba, um nocauteia o outro, digamos assim. Os dois caem no nível de pé. É por isso que a gente precisa dispensar que em aulas anteriores, a gente falou daquela crítica que o Kant faz para a revista tradicional. Lá no prefácio, é como se estivesse fazendo uma análise desses diversos pontos de vista, essas diversas perspectivas que se constituíram na metafísica tradicional e que uma derruba a outra. Esse conflito onde ninguém vence, onde nenhum dos lados consegue se apoderar de nada de concreto. É o mero tateio, né, que ele fala, né? É o mero tateio. Tateio, mas não se apoderou do seu objeto. Pretendeu, a cosmologia racional, pretendeu conhecer a totalidade do universo, mas olha, deu isso. Produziu teses contraditórias. Uma afirma um lado, do outro lado, elas estão nesse embate e ninguém ganha. Tem uma imagem que no prefácio, que ele afirma, é um campo de batalha
onde um dos lados conseguiu se apoderar do plano do inimigo. É isso daqui, tá? Esse conflito de ideias que está aparecendo. Caramba. O cara veio. Bom, vamos ver a antítese então. Qual é a proposta da antítese? É afirmar que não existe liberdade. Tá? E tudo que existe no mundo natural se dá de acordo com o legítimo da natureza. Ou melhor, método de estudo. Tá? Só para voltar no caso da tese. O que se deu no caso da tese? Afirmava-se que existe causalidade livre, existe liberdade. Eu disse isso, desculpa, a tese contrária. Mostrou que quem afirma que não existe liberdade está se contradizendo. Se é assim, logo existe uma causalidade não. Tá? A gente pode afirmar a nossa tese. É isso que tem jogo aqui. Para afirmar a minha tese a partir do absurdo da tese contrária. Então, o que afirma a antítese? Não há liberdade, mas tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da natureza. Tá? A gente poderia pensar nesse caso, tanto na dimensão cosmológica do problema, quanto na dimensão prática do problema. Na dimensão cosmológica, tá? O que está afirmando? Que não existe começo do mundo. Tá? Todo estado sempre se deu com base em estados anteriores. Qual seria a consequência disso? Que essa linha do tempo, digamos assim, pregressa do universo, ela seria infinita. Qual a idade do universo para trás? O universo é infinito. Tá? Infinitos estados que se sucederam a outros infinitos estados. E daí por diante. No aspecto prático também, qual seria a consequência dessa afirmação? Seria a ideia de que sempre que a gente age, qualquer coisa que a gente faz, qualquer ação humana, tá? Ela vai ser condicionada por estados anteriores. Se for assim, nós não temos ações livres, nós não agimos livremente. Tá? Nós agimos sempre de maneira condicionada. As nossas ações, elas são necessitadas, elas são tornadas necessárias por estados anteriores. Eu nunca ajo livremente. Tá? Eu posso ter até a ilusão de liberdade, a ilusão de agir livremente. Tá? Mas ser uma ilusão não é algo efetivo, certo? É meramente algo que eu penso que esse aqui se dá, mas que não se dá de fato. Pois bem, não existe, portanto, liberdade de acordo com essa antítese. Agora, prova disso, tá? Demonstração disso. O que ela começa afirmando? Suponhamos que há uma liberdade no sentido transcendental. Isso é, suponhamos que seja verdadeiro o que o meu adversário está afirmando, certo? O procedimento vai ser o mesmo, só que no sentido inverso. Tá? Suponhamos então que, para além da causalidade natural, exista essa liberdade ou essa causalidade livre, causalidade diante de liberdade. Tá? Se for assim, o que vai acontecer? Bom, pelo que eu disse para vocês já podem saber de antemão onde isso vai chegar. Antes que você vai afirmar. Suponhamos que existe a liberdade. Vamos chegar num absurdo. Se chegamos nesse absurdo, logo não existe liberdade. Tudo se dá de acordo com leis naturais e simplesmente. É isso que vai aparecer. Mas não viu o curso da argumentação. Suponhamos que há uma liberdade no sentido transcendental. Uma espécie particular de causalidade, segundo a qual pudessem produzir os acontecimentos do mundo, ou seja, uma faculdade que iniciasse em sobre um estado e, portanto,
está apresentando aqui essa noção de liberdade de modo bastante semelhante àquela definição que eu apresentei para vocês inicialmente. Essa capacidade de produzir um estado de coisas sem que esse estado primeiro tenha sido causado, tenha sido ocasionado por estados anteriores. Tá? Essa, assim, irrupção livre de estado de coisas, esse surgimento, esse brotar espontâneo a partir do nada, tá? Que causa sem ter sido causado, que é capaz de produzir efeitos sem que ele próprio seja ocasionado por algo, certo? Suponhamos que existisse essa liberdade, suponhamos que as coisas se dessem desses mundos. Tá? Então, se assim fosse, tá? Se essa ideia se efetivasse, não só se iniciaria em absoluto uma série de tipos dessa espontaneidade, mas também deveria começar absolutamente a determinação dessa espontaneidade a produzir uma série, isso é, a causalidade, de tal sorte que nada haveria anteriormente determinasse por instante essa ação que acontece. Tá? Ele está escrevendo justamente essa noção de causa não causada, tá? Um acontecimento que não é acontecido, tá? Que temporalmente não é derivado de nada, certo? Se fosse assim, o que aconteceria? Salve. Ponto de vista que nós chegaríamos se a gente afirmasse que existe esse tipo de causalidade nisso. O Tíquez vai querer afirmar isso, vai nos conduzir ao absurdo. E esse absurdo vai aparecer a partir de agora. Mas todo começo de ação pressupõe um estado da causa ainda não atuante. E o primeiro começo dinâmico de ação pressupõe um estado que não possui qualquer encadeamento de causalidade com o estado anterior da mesma causa. Isso é, que de modo algum ele. Assim, a liberdade transcendental é contrária à lei de causalidade. Por conseguinte, o encadeamento de estados sucessivos de causa suficiente, segundo o qual não é possível uma unidade de experiência que não se encontra coisa em a experiência é um ser vazio de razão. Tá? E ele está afirmando. Que se eu afirmasse essa noção de causalidade livre, de causa não causada, o que eu teria aqui? Tá? Esse elemento daria isso a toda uma série, só que prova não ser iniciador. Só que, nesse caso, eu teria um momento do tempo que não estaria ligado a nenhum outro momento do tempo anterior. Certo? Seria esse começo espontâneo absoluto a partir do nada. Agora, se for assim, tá? Como é que eu posso conhecer esse tipo de evento, tá? Que é derivado do nada? Tá? As coisas no mundo natural não se passam assim. Ninguém nunca viu algo surgir do nada. Da mesma forma, a gente não vê as coisas desaparecerem em sentido absoluto. As coisas simplesmente sumirem. Essa aniquilação absoluta. Certo? A partir de tudo, tá? A gente pode constatar no mundo natural. A gente afirma o quê? Todos os estados são derivados de estados anteriores. Tá? Na natureza, tá? Não existe criação em sentido absoluto, não existe aniquilação em sentido absoluto. Não existe nessa passagem nada ao ser em sentido absoluto. Não existe nessa passagem do ser ao nada em sentido absoluto. Tudo aquilo que nós somos capazes de conhecer no mundo natural se dá de acordo com essa lei de
causa e efeito, segundo uma regra. Tá? Todos os estados são derivados de estados anteriores. Tá? Se eu tivesse, segunda hipótese, tá? Eu pudesse afirmar que existe um preço espontâneo, isso me levaria ao absurdo de afirmar que eu tenho um momento do tempo, tá? Que não está ligado a nenhum outro momento do tempo. A gente sabe que a própria ideia de temporalidade nos remete a uma infinitude, digamos assim, tá? Nos seus momentos, na ligação dos seus momentos, tanto para trás quanto para frente. O tempo, tipo assim, ele sempre existiu e sempre existirá. É o que afirma essa perspectiva. De modo que a gente é levado a afirmar justamente essa progressão infinita na série dos eventos, na série dos acontecimentos que estão presentes no mundo natural. Afirmar qualquer tipo de causalidade livre nos remeteria a esse absurdo, tá? Uma causa que não pode ser conhecida, que não pode ser determinada de maneira clara. Porque toda causa é um evento temporal. Se eu falo de causa não causada, ele fala de um elemento temporal que não é temporal. Entende? É algo que está no tempo, mas que não está ligado com o próprio tempo. É esse o absurdo, portanto, da tese. Do ponto de vista contrário. Então, novamente, temos a antítese ou demonstração apagógica reduzindo ao absurdo, tá? O que é afirmado pela tese. Afirmar que existe causa livre, afirmar a liberdade humana, afirmar que existe um começo absoluto do universo é contraditório. Então, a pergunta que fica é: quem é que está certo e quem é que está errado? Tá? Então, como eu tinha dito para vocês, no caso dessa antinomia aqui, dessa terceira antinomia, no caso da quarta também, Kant vai afirmar: tanto a tese quanto a antítese estão corretos. As duas são verdadeiras. A questão é: como é que pontos de vista contraditórios podem ser verdadeiros igualmente? Talvez isso possa ser afirmado se nós considerarmos cada um deles de maneira diferente, ou sob um prisma diferente, uma perspectiva diferente. Deixa eu dizer para vocês: a tese vai ser considerada verdadeira a partir da perspectiva da razão. A antítese vai ser considerada verdadeira a partir da perspectiva do indivíduo. Agora, como fica a questão da liberdade de individuação para isso? O que Kant vai fazer, e a gente fala um pouco disso melhor na nossa vida, do ponto de vista prático, eu sempre consigo adiantamento do ponto de vista prático das ações humanas. Trata-se de afirmar: somos livres ou não somos livres? Como se dá essa compreensão? O que Kant vai procurar fazer? Bom, vou considerar agora esse pouco. Kant não gosta dessa ideia de que nós não possamos ser livres. Kant é a favor da liberdade humana. Agora, a gente já sabe que liberdade, tal como está sendo afirmado aqui, essa liberdade transcendental, essa noção de uma causa não causada, tá? É algo que não pode ser conhecido. Por quê? Essa causa não causada, ela não está no tempo. Tá? Ela não é um fenômeno. Então, como que se dá essa problemática? Tá? A gente poderia afirmar uma noção de liberdade sem incorrer em nenhum tipo de contradição. Dispositivo, tá? Recurso, estratégia que a gente vai utilizar para justificar essa possibilidade de liberdade vai ser basicamente a seguinte:
ideia de que nós, como seres humanos, nós possuímos dois aspectos, dois lados, vamos dizer assim. Um lado é meramente físico, esse lado concreto, carne e osso, vamos dizer assim, que sente frio, sente sede, sente fome, que está sujeito à lei da gravidade, que vai estar sujeito a tudo aquilo que acontece no mundo fenomeno. Então, a gente poderia pensar, nós possuímos um lado fenomeno, e nessa medida, nós estamos sujeitos a essa causalidade natural. Nessa medida, existe uma série de acontecimentos que se passam conosco, com as nossas ações, que são derivadas de causas anteriores. Nessa medida, nós podemos afirmar que nós não somos livres. Por que eu quero essa garrafa para beber água? Por que eu senti sede? Ou seja, a minha ação ela foi condicionada por um estado anterior. Nessa medida, eu afirmo que eu não sou livre. Se eu estou saindo da sala, tropeço, caio no chão, eu vou afirmar. Nesse caso, eu me comporto da mesma forma que qualquer outro corpo que cai se for largado de uma certa altura. Eu estou sujeito às leis da gravidade, às leis naturais, como todos os outros corpos. Nessa medida, eu também não sou livre. Então, nesse aspecto fenomênico, nós estamos sujeitos a todo tipo de causalidade natural. Agora, antes de tirar o seguinte, que nós, enquanto seres humanos racionais, possuímos um outro lado, um outro aspecto, que não vai estar sujeito a essa causalidade livre. É justamente esse lado, esse aspecto da causalidade humana. Para a formulação que eu utilizei, nós, enquanto seres racionais, nós, enquanto razão, não somos fenômenos. Nós, enquanto inteligência, possuímos, digamos assim, outro modo de ser, que não é idêntico a esse modo de ser, de comportar-se, dos demais fenômenos. Enquanto inteligência, enquanto razão, nós somos o quê? Nós somos esse aspecto no meio. Nós temos um outro lado, digamos assim, que não vai estar sujeito a essa causalidade natural, da mesma forma que os demais objetos do mundo. Então, é como se nós possuíssemos dois aspectos, dois lados. Um lado físico e um lado metafísico. O lado físico é fenomeno. Esse lado metafísico, razão, é um lado do meio. E desse lado metafísico, razão, eu vou poder justificar a ideia de liberdade. Eu vou poder justificar que nós, como seres humanos, podemos agir livremente. Isso é, que nós somos capazes de dar início a séries causais, de agir de modo que nossa própria ação não seja ocasionada por todos os estados anteriores. Esse vai ser, digamos assim, um grande expediente, a grande sacada de Kant para poder explicar a liberdade humana. Afirmar que a gente possui esse outro lado, que não é fenomeno, e que esse outro aspecto a gente pode justificar a possibilidade da liberdade. Se você tivesse aqui agora sobre a ideia de liberdade, essa liberdade transcendental, eu não posso conhecer o que é essa ideia. Eu já tinha enfatizado essa noção com vocês. Ideia para Kant é algo que não pode ser conhecido. Ideia é diferente de conceito. Conceito se refere a objetos concretos do mundo que eu posso conhecer. Posso conhecer mediante conceitos. Agora, ideia eu não posso conhecer. Eu não posso conhecer o que é Deus, eu não posso conhecer o que é alma, eu não posso conhecer o que é a liberdade. Agora, é como se não tivesse essa
Eu não posso ter uma certa liberdade, um acesso teórico, tá, para conhecer o que é SPEC. Mas eu posso ter um acesso prático a SPEC na medida que eu acho muito útil. Isso é, eu posso agir como ser humano de modo que as minhas ações não sejam causadas por outras ações superiores. Tá? Eu não estou dizendo que eu conheço isso, mas que eu posso justificar a possibilidade disso. É isso que ele vai procurar fazer na solução a essa questão. Tá? E a gente vai falar um pouco melhor disso no nosso próximo. Pode ser uma dúvida? A ideia é a liberdade transcendental. Peraí, deixa eu voltar aqui. Causalidade livre está dentro da liberdade transcendental. Eu acho que aqui no quadro, né? A liberdade transcendental seria o que eu perdi. Seria as analogias. Vocês falam de liberdade, a gente está falando de um tipo de ação que pressupõe essa causalidade livre. E não a natural, porque a natural já. Não é natural. Isso, é. Natural. Aí a natural seria, ela estaria dentro A causalidade natural ela é não livre, ela é condicionada sempre por eventos anteriores, por estados anteriores. É. Se é condicionado por estado anterior, não é livre. Tá livre, né? Ele determinou aquele estado posterior, foi o estado anterior. E assim vai infinitamente. E daí por diante. Então não é uma ideia, uma liberdade transcendental. A causalidade natural seria uma, ou não tem uma definição, não lembro. Para Kant, tá? A gente tem que existe uma certa regra do nosso entendimento, tá? Uma categoria em que a gente utiliza essa categoria para compreender o mundo, para compreender os fenômenos. Tá? E nesses fenômenos do mundo, tudo se dá de acordo com essa causalidade natural. É uma espécie de regra do nosso entendimento. Tá? Uma regra a priori do nosso entendimento. Vai determinar que tudo o que acontece é derivado de uma causa superior. E se for somente assim, não existe espaço para liberdade. Tá? Que está dentro das categorias, que uma delas é de causalidade. Né? Tudo bem, gente? Então, no nosso próximo ponto, a gente fala dessas observações e dados sobre o centro kantiano.